Atos, capítulo 9, a partir do versículo 1. Todo mundo achou? Sim, amém, pessoal? Caramba, tá todo mundo dormindo, gente. O Brasil só vai jogar 10 horas. E eu acho que vai perder, viu? O negócio tá feio. Mas, enfim, vamos nessa. Vamos ler? Vou ler para vocês. A gente vai, rapidinho, pessoal, a gente vai ler alguns textos bíblicos agora, então eu queria que você ficasse bem ligado aí. Alguns eu vou colocar a colinha aí para você ir acompanhando. Pode deixar aí na projeção toda a mensagem, tá bom? Vamos lá. A partir do versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levante-se e vá à rua, que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem chamado Saulo de Tarso. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. Amém? Feche seus olhos aí onde você está. Peça a Deus para que Deus fale ao seu coração aquilo que você precisa ouvir nesta noite. Que o seu coração esteja sensível a ouvir a voz de Deus, que Ele possa manifestar a graça dEle sobre a sua vida, e que Ele possa falar com você aquilo que você precisa ouvir nessa noite. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por mais uma vez estarmos na Tua casa nesta noite. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de Te servir, e obrigado, Pai, porque temos essa liberdade. E eu Te peço, Deus, que o Senhor manifeste a Tua graça sobre a gente aqui, que o Senhor fale aos nossos corações aquilo que a gente precisa ouvir, Senhor, para que a gente possa sair daqui
e a gente possa ser autêntico por onde a gente passar, que as pessoas possam ver o Teu amor através das nossas ações, das nossas reações. Por favor, Deus, seja conosco e ministra a gente nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, pensando nessa questão de discipulado, de tudo que a gente tem visto, ouvido na nossa igreja, se você ainda não viu o planejamento estratégico da nossa igreja, ele está sempre no nosso boletim, no nosso site, no nosso aplicativo, e a nossa missão da igreja é fazer discípulos que gerem transformação de vidas. Você pode falar comigo? Fazer discípulos que gerem transformação de vida. Vamos falar bonito? Fazer discípulos que gerem transformação de vidas. Esse é o grande objetivo da nossa igreja aqui, a Igreja Batista da Capunga, e é para isso que Deus nos colocou aqui para este tempo. Então, a gente precisa viver o propósito que Deus tem para a gente, para este tempo. Deus poderia ter nos escolhido para estarmos em qualquer outro lugar, seja do nosso país, seja do mundo, mas Ele escolheu que eu e você estivéssemos aqui para este tempo, porque a cidade do Recife precisa da gente para este tempo, essa igreja precisa da gente para este tempo, a sua escola precisa de você para este tempo, a sua família, os seus colegas, o lugar onde você mora. Deus tem um propósito para a gente, e o grande propósito de nós, como servos dele, é fazer discípulos. E nós vamos estudar hoje aqui a história de Saulo, de um cara que era o perseguidor dos cristãos, e como Deus pode trabalhar e quebrantar um coração para que ele, de perseguidor, passe a ser perseguido. Então, a primeira dica que eu queria deixar com vocês hoje é que o discípulo autêntico é aquele que se converte. Vamos ler todo mundo junto? O discípulo autêntico é aquele que se converte. Eu creio que muitos de vocês já tiveram sua experiência de conversão, cada um de uma forma, né? Eu me lembro quando eu me converti há muitos e muitos anos atrás, eu não vou dizer aqui a idade, né? Mas foi num culto que o pastor fez um apelo e ali eu tive a oportunidade de ir à frente, eu era criança ainda, e ali eu tive uma experiência com Deus, eu ouvi a voz de Deus e eu pude viver isso. E a gente vai ler um pouquinho aqui agora, algumas histórias, a gente vai projetar aqui para vocês entenderem esse contexto da vida de Saulo, do que ele era antes de se converter e do que ele era capaz de fazer antes de ser convertido. Vamos ler todo mundo junto, Atos 7, 60, vamos lá? 8a. Então, diz o seguinte: então, ajoelhando-se, gritou bem alto. Vamos ler junto, todo mundo junto? Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, bom, a gente vai ler também Atos 8:3, que é o próximo slide. Vamos ler todo mundo junto? Saulo, porém... E, por último, Atos 9, de 1 a 2. Saulo, respirando ainda... Deu para você ter uma ideia de quem esse cara era? Deu para você ter uma ideia? O cara era o bicho, cara. Ele era sinistro, como lá no Rio o pessoal fala. Ninguém chegava perto. E alguns estudiosos da Bíblia, alguns teólogos, dizem que ele era considerado um animal selvagem, por causa dessa atitude dele. E esse, portanto, era o homem considerado mais selvagem do mundo naquela época, gente. E o motivo da atitude de Paulo, a gente vai ver que, apesar de tudo isso que ele viveu, de tudo isso que ele fez, ele, em poucos dias, ele se tornaria um cristão e seria convertido e seria batizado. Você acredita que, depois de tudo que você acabou de ler, alguém poderia mudar isso da noite para o dia?
Só Deus pode fazer isso na nossa vida, né? Humanamente falando, a gente acha que isso é impossível. Mas abra sua Bíblia em Filipenses 3, de 4 a 8. Acesse a sua Bíblia aí. Filipenses 3, de 4 a 8. Que vai dizer o seguinte: é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Paulo se converteu e ele teve uma experiência de conversão que mudou completamente a sua história. Ele de Saulo, Deus mudou o nome dele para Paulo. E o que é uma conversão? Uma conversão é uma volta para Deus. A sociedade hoje em dia ela tem ido muito longe dos caminhos de Deus e ela tem pregado nas nossas vidas, no nosso meio, tudo aquilo contrário ao que nós pregamos aqui na nossa igreja. Se você é uma pessoa que gosta muito de história, antigamente você vai ver nos livros lá de história, quem está na escola ou quem já passou, que a igreja influenciava a sociedade. E hoje em dia isso tem sido o contrário. A sociedade tem influenciado a igreja. E ela tem ido para longe de Deus, longe daquilo que Deus tem para nós. A conversão ela não é uma adesão. E hoje em dia, infelizmente, às vezes a gente vê muita gente vivendo um cristianismo nominal, apenas pelo nome, eu sou cristão, né? Uns dias atrás eu recebi um vídeo no WhatsApp de uma irmã aqui da igreja, que o vídeo era o seguinte: o cara entrevistando algumas pessoas na rua, isso era na Europa, e ele perguntava àquelas pessoas qual era a religião delas. E ele entrevistou 10 pessoas e essas 10 pessoas diziam que elas eram cristãs. Beleza. E aí, quando as pessoas perguntavam a ele, quando ele perguntava às pessoas que elas eram cristãs, ele fazia a segunda pergunta. Então, me diga um trecho da Bíblia que você saiba. E essas 10 pessoas não sabiam responder um texto da Bíblia sequer. Aí esse mesmo rapaz, ele pegou e fez o quê? Ele entrevistou 10 pessoas que ele tinha quase certeza de que eram muçulmanos. E aí ele virou para essas 10 pessoas e falou assim: me dê um trecho do Alcorão que você saiba de cabeça. E as 10 pessoas sabiam um trecho do Alcorão. Muitas vezes a gente vive o cristianismo pelo nome, ou às vezes porque é moda, né? Teve uma época que era moda ser crente, né? Até pessoas famosas se diziam crentes, mas não adianta você ser crente só por falar se você não vive isso. E Deus não espera de mim e de você que a gente seja simplesmente meros membros de igreja. Ser membro de igreja não salva ninguém, tá? E Ele deseja que eu e você, a gente seja discípulos dEle. Esse é o grande objetivo que Ele tem para mim e para você. Porque a gente tem que viver, sim, um cristianismo institucional, a gente tem que vir aos cultos, a gente tem que participar da escola bíblica, a gente tem que estar no pequeno grupo, a gente tem que cumprir o ID, temos que estar aqui, resolver situações administrativas da nossa igreja, isso é importante, mas isso não é o principal. Isso não é o principal. O principal é vivermos um cristianismo essencial. A igreja é essencial, o cristianismo é essencial, a essência do cristianismo é um relacionamento autêntico com Deus. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. A gente ler a Bíblia todos os dias, meditar na palavra na palavra de Deus todos os dias, ver o que Deus quer falar com a gente quando a gente lê a palavra dele, orar todos os dias
Isso tem que ser a nossa essência. A nossa essência tem que ser isso. Tem que ser quando nós, com as nossas ações e as nossas reações, as pessoas vendo Jesus em nós. Isso é o mais importante. Não existe um cristianismo sem conversão. E muitas pessoas, às vezes, estão dentro das igrejas há anos e anos e anos, e muitas se orgulham de dizer isso, mas às vezes não tiveram, de fato, uma experiência de conversão com Cristo. Há algumas semanas atrás, se eu não estiver enganado, no segundo domingo de junho, foi celebrado o Dia do Pastor. E o nosso pastor pregou aqui, contando sobre pastores que já eram ordenados, já estavam à frente de igrejas e ainda não tinham, de fato, tido uma experiência verdadeira com Deus. Então, todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós estamos sujeitos a isso, mas nós precisamos ficar ligados e precisamos, de fato, ter uma experiência com Deus. Não existe como a gente ser um membro de igreja sem conversão. Sem conversão, a igreja vira, às vezes, gente, um entretenimento, vira um clube, vira um lugar que você vem só para poder encontrar os seus amigos. Eu já ouvi algumas vezes gente falar assim, mas hoje eu não vou à igreja. Eu falei, por que você não vai à igreja hoje no culto? Sabe por quê, pastor? Eu vou ficar sozinha lá naquele banco, meus amigos não vão. Ué, mas você vai à igreja por causa dos seus amigos ou você vai à igreja por causa de Deus? É algo que a gente precisa refletir. Infelizmente, isso tem acontecido e, infelizmente, é possível ser membro da igreja sem ter uma experiência verdadeira com Cristo. E a gente viu a história de Paulo, que a gente acabou de ler, e com Paulo não foi assim. A luz de Deus brilhou e Paulo ficou cego. Lá no versículo 9, você está com a sua Bíblia aberta, esteve 3 dias sem ver. A Bíblia diz que ele ficou 3 dias sem ver. E ele não conseguiu enxergar mais nada à sua frente. E mesmo cego, ele passou a enxergar o seu interior, o seu coração. Ele passou a enxergar o seu pecado. Paulo, ele se achava o cara, ele se achava o tal. Só que ele viu que ele estava indo na direção errada nesse tempo que ele estava cego. Quando a luz de Deus brilha no nosso coração, a gente enxerga o nosso pecado, o quanto nós somos pecadores e o quanto a gente carece da graça de Deus. A conversão, ela acontece por meio do nosso reconhecimento de que nós somos pecadores. A conversão é um abandono do pecado, de arrependimento e fé. Quando o homem se converte, ele joga por terra todo o pecado e tudo que o afasta de Deus. A luz de Deus brilha e clareia no coração em trevas. Ela nos mostra o que está errado, nos aponta os cantos e recantos do nosso coração que precisam ser limpos pelo poder que Deus tem em nós. A conversão, ela é uma manifestação da luz de Deus na vida do homem, tirando da escuridão e mostrando o seu pecado. Em João 8:12, você pode ler comigo? Vamos ler todo mundo junto? Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. A conversão é o confronto do homem pecador com Deus Santo, fazendo o homem enxergar o seu pecado e a realidade da sua própria vida. A luz foi tão forte que cegou Paulo naquele momento. Mas, num outro sentido, a partir daquele momento, Paulo ficou cego para os valores do mundo. Ele passou a viver tão somente em função de Jesus. Seus planos se voltaram para a pessoa de Jesus. Ele era o cara que tinha tudo programado para perseguir os cristãos. Ele que já tinha bolado todo um plano, ele já sabia o que ele ia fazer lá em Damasco, quantos ele iria prender, quantos ele iria açoitar, quantos ele iria matar. Só que Jesus chegou e mudou todos os planos da vida dele. E o resto da sua vida foi vivido em função dos projetos que Jesus tinha para a vida dele. A conversão acontece pela graça e pelo poder de Deus, porque é Deus quem muda, é Deus quem transforma, é Deus quem perdoa. E eu quero dizer para você nessa noite, deixe Deus agir na sua vida. Deixe Deus agir na sua vida. Lembre-se que para Deus não há limites para manifestar o poder dele. Saiba que Deus tem poder para mudar qualquer coisa na sua vida. Eu não sei se tudo isso que acabei de falar, nesse ponto, tem se aplicado à sua realidade de vida.
Eu não sei se você, de fato, ainda não teve uma experiência com Deus. Ou, às vezes, já pode estar na igreja há muito tempo e não ter, de fato, isso. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante. Aproveitem as oportunidades que Deus dá a cada um de vocês, de consertar algo que precisa ser consertado. Porque você não sabe se você vai ter essa oportunidade de novo. Eu não sei até quando eu vou estar aqui, no mundo. Então, a gente precisa aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. A gente precisa, porque depois não vai ter como. Discípulo autêntico é aquele que se encontra com Jesus e tem uma experiência de conversão que produz a transformação da sua vida. Mas também, o discípulo autêntico é aquele que se humilha diante de Deus. Paulo, ele caiu do cavalo, como a gente vê no versículo 4. E Deus permitiu que ele caísse daquele cavalo para que ele reconhecesse que ele era uma pessoa limitada. E muitas vezes Deus permite que a gente caia para que a gente veja que nós somos limitados e que nós precisamos depender de Deus para todas as coisas. Quando Paulo caiu do cavalo, também caiu o quê? O seu orgulho, caiu também a sua vaidade e caiu também a sua autoconfiança. O homem cheio de si, cheio de coragem, que assolava a igreja, que entrava dentro das casas e aprisionava as pessoas, ele caiu do cavalo. E ali naquele momento foi o momento em que Deus quebrantou o coração de Paulo. Foi o momento em que ele se humilhou perante o Senhor. Ali ele começou a reconhecer os seus pecados, as suas falhas, ele passou a reconhecer que estava errado e que ele precisava de um novo rumo para a sua vida. Qual é o rumo que a sua vida precisa tomar a partir de hoje? Certo autor disse que Paulo ele que esperava entrar em Damasco na plenitude de seu orgulho e bravura, com uma autoconfiante contra o adversário de Cristo, ele estava sendo guiado por outros, humilhado e cego, capturado pelo Cristo. Ou seja, ele tentou entrar na cidade para capturar as pessoas, mas Jesus o capturou. Deu para vocês entenderem? Jesus o capturou e fez com que ele entrasse na cidade como se ele tivesse aprisionado por Jesus. Não, vem aqui. Você precisa desses 3 dias aqui comigo para a gente alinhar algumas coisas que precisam ser alinhadas. Nós precisamos estar dispostos a nos humilhar diante de Deus. Mas também um discípulo autêntico é aquele que ouve a voz de Deus. Jesus interrogou a Paulo e ele foi confrontado pelo Senhor. Jesus falou ao coração de Paulo questionando as suas atitudes, assim como ele questiona a mim e a você às vezes. Você já se sentiu questionado por Deus? Fulano, por que me negas? Por que você fala de fulano? Por que você não age como você tem que agir? Por que você se afasta de mim? Você nunca foi confrontado por Deus quando está afastado dele? Nunca você se sentiu mal pelas suas atitudes? Jesus, ele sabe o meu nome e ele sabe o seu nome. Ele sabia o nome de Saulo e ele chamou ele pelo nome. Num mundo que tem mais de 7 bilhões de pessoas, Jesus conhece as 7 bilhões de pessoas pelo seu nome. E ele sabe todos os detalhes que envolvem as nossas vidas. Ele conhece você pelo nome. Talvez eu não saiba o nome de todos aqui, mas Jesus sabe. Porque ele conhece a sua história, ele conhece também as suas dores, ele conhece também as suas angústias, ele conhece também as suas provações, ele conhece também as suas interrogações, aquilo que você tem dúvida, ele também conhece as suas ansiedades e ele conhece também os seus medos. Ele conhece as intenções do seu coração. Jesus sabia que as intenções de Paulo para com os cristãos de Damasco não eram nada agradáveis. Jesus sabia disso. E todas as vezes que pecamos antes de ofender a quem quer que seja, a gente precisa se lembrar que nós estamos ofendendo a Deus em primeiro lugar. Jesus perguntou a Paulo: por que me persegues?
Na visão de Paulo, a sua perseguição era apenas aos cristãos. Ele não tinha ideia de que perseguindo aos cristãos, ele estava perseguindo a Deus também. E interessante a gente ver que Paulo respondeu à pergunta de Cristo com duas perguntas. A primeira, lá no versículo 5, é: quem és tu, Senhor? E a segunda: que devo fazer, Senhor? Sua resposta foi racional, foi consciente e foi livre. Ninguém obrigou a Paulo, ou Saulo, como você queira dizer, a se arrepender dos seus pecados ali. Jesus não chegou com imposição nenhuma, Jesus não chegou botando o dedo na cara de ninguém, dizendo: você tem que fazer isso. Tudo o que aconteceu serviu para que ele tivesse consciência do que ele estava fazendo e do que ele precisava agir a partir dali. Mas também, por último, o discípulo autêntico é aquele que obedece à visão celestial. Deus mudou completamente a vida de Paulo. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. É necessário reconhecer Jesus como Senhor e Salvador pessoal, se render a Ele, colocando a sua vida inteiramente à disposição dEle e sob os seus cuidados. Deus quer mudar a nossa história. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a minha vida. E eu quero te dizer, se você anda afastado dEle, se você simplesmente tem vindo à igreja por vir, não tem de fato tido um relacionamento com Ele, aproveite para consertar aquilo que precisa ser consertado. Volte-se para Ele, pois eu tenho certeza de que Ele tem coisas maiores para a sua vida. Quando a gente vive um dia não, quando a gente vive 1 minuto fora daquilo que Deus tem para a gente, é muito tempo. 1 minuto é muito tempo. Então, eu tenho certeza de que Deus tem coisas maravilhosas para a vida de cada um de vocês. Nós precisamos simplesmente obedecer. E, às vezes, a gente não obedece porque a gente acha que a gente sabe tudo. A gente acha, às vezes, que a gente é o tal. Paulo se achava o tal. E ele precisou ser humilhado e se humilhar para poder reconhecer todos os erros que ele estava cometendo e o que ele precisava agir. E eu te faço uma pergunta: o que Jesus precisa fazer com você para você reconhecer o que precisa ser mudado na sua vida? Atos 3:19, vamos ler todo mundo junto? Pode passar em cima, pessoal? Atos não está aí. Então, volta, por favor, volta. Acessem aí a Bíblia de vocês em Atos 3:19, por favor. Atos 3:19, diz o seguinte: portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que Ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Deus deseja que você se converta porque Ele o ama e porque Ele deseja conceder a você a sua graça, a sua paz e o alívio ao seu coração. Deus permite que o ser humano caia para que reconheça que não pode viver sem Ele. Entretanto, Deus não tem prazer de ver um homem caído, abatido e prostrado. Então, levante-se. Deus não está feliz de te ver para baixo. Deus não está feliz de te ver passando por situações difíceis na sua vida. Deus não está feliz pelas escolhas que você tem feito. Ele quer te levantar. Mas você precisa também permitir deixar que Ele te levante. Levante-se para um novo relacionamento com Deus. Levante-se. Se hoje você tem tido um relacionamento mais ou menos com Ele, ainda dá tempo de você ajustar, mas ajuste hoje. Não deixe para segunda-feira. Fim de semana ainda está na metade, ainda tem o dia de amanhã, você vem para cá, tem um monte de coisa, depois tem aquele almoço em família, aquele tempo legal no domingo à tarde, que você vai tirar aquela famosa Santa Soneca Batista, porque se eu não dormir domingo à tarde, a minha semana já era. Mas lembre-se de uma coisa: decisões e escolhas, elas precisam ser tomadas naquele momento.
Porque segunda-feira, quando você voltar, muita coisa já vai ter acontecido e você vai se esquecer disso. Aproveite a oportunidade que você tem, que Deus está te dando para ter um novo relacionamento com Ele. Lembre-se que eu falei aqui no início, tem muita gente que Deus quer falar aqui em Recife. E Ele nos colocou aqui com um propósito. Nós precisamos ser discípulos autênticos, precisamos levar a palavra de Deus, precisamos orar mais e ler mais a palavra dEle. E a partir da sua conversão, Paulo teve uma nova razão de viver. Qual é a sua razão de viver? Paulo assumiu um compromisso de vida com Cristo e passou a viver em função dEle. Deixe a luz de Deus brilhar no seu coração. Deixe a luz de Deus brilhar no seu coração. Feche seus olhos. Aproveite esse tempo para você conversar com Deus aí onde você está. O que tem te impedido de fato, viver um relacionamento mais profundo com Ele? O que tem te impedido de ser um discípulo dEle? Coloque diante dEle as suas dificuldades, aquilo que te deixa sem foco, sem a vontade de prosseguir, aquilo que te impede de dar o melhor a Ele e, de fato, viver em função dEle e viver aquilo que Ele tem para você. Deus tem planos e sonhos incríveis para cada um de nós. E às vezes a gente não vive isso. E é muito triste, às vezes, a gente não viver aquilo que Deus tem para a gente. Deus tem sempre o melhor. Nosso Deus é um Deus de paz, é um Deus de amor, é um Deus de solução. As coisas ruins acontecem às vezes por causa da nossa cabeça, da nossa forma de pensar. Minhocas que a gente fica colocando na nossa cabeça. Às vezes você pode se achar, mas eu não sou capaz de fazer, eu não sou capaz de ir, eu não sou capaz de pregar, eu não sou capaz de ir num acampamento missionário, eu não sou capaz de liderar um pequeno grupo, eu não sou capaz de nada. Saulo era capaz. O cara era o perseguidor, matava todo mundo, e de perseguidor passou a ser perseguido. Deus capacita todos nós. Basta você se colocar à disposição dEle. Basta você dizer: eis-me aqui, Senhor. Pai, muito obrigado mais uma vez por estarmos aqui. Senhor, eu te peço que o Senhor ministre a cada um aquilo que o Senhor quer ministrar e já vem tentando ao longo do tempo. Se há algo que impede, ó Pai, alguém de ouvir a Tua voz, que o Senhor, por favor, quebre. Eu te peço, Deus, que o Senhor quebrante os corações que precisam ser quebrantados, que o Senhor dê força àqueles que precisam de força para se reerguer, para se levantar. Deus, e nos ajude, ó Pai, nos ajude a cumprir o Teu ID, nos ajude a sermos discípulos Teus, nos ajude a não termos vergonha, a não olharmos para trás e simplesmente a avançarmos. Nos ajude, ó Pai, a olhar essa história de Paulo, o quebrantamento que o Senhor provocou nele, tudo, a transformação que o Senhor fez em seu coração, em sua vida. Deus, nós queremos as nossas vidas transformadas para a honra e glória do Teu nome. Nós não queremos ser mais os mesmos, ó Pai, que simplesmente vem à igreja por protocolos, porque sempre foi assim. Nós estamos aqui com um único objetivo de Te servir, o único objetivo de Te adorar. Então, por favor, Deus, nos usa nesse sentido, nos usa na expansão do Teu reino. Foi para isso que o Senhor nos colocou aqui, para este tempo. E eu Te louvo por isso. Por favor, Deus, ajude a cada um que precisa de tomar uma decisão hoje. Que o Senhor dê forças, que o Senhor ajude as suas famílias a apoiarem. Senhor, por favor, livra todos nós do mal e de vivermos aquilo que o Senhor não tem
preparado para nós. Que a gente viva cada dia os teus planos e os teus sonhos, pois o Senhor sempre tem o melhor para nós. Em nome de Jesus. Amém e amém.